Fala garoto, fala garota, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós estamos resolvendo a nossa lista de eletrostática básica, certo? E nós estamos já na questão número 7, então vamos pular aqui, que nós já estamos aqui embaixo, ó. Questão 7. A questão 7 é uma questão da iPhone de 2022, então sem mais delongas, vamos para a resolução. Porém, todavia, entretanto, já deixa aquele like no vídeo para ajudar o professor, beleza? Porque depois no meio do vídeo eu vou esquecer de pedir, e aí já viu, né? Engajamento cai um pouquinho. A figura abaixo mostra um pêndulo em equilíbrio com outra pequena esfera carregada B. Então você tem aqui um pêndulo, está em equilíbrio esse pêndulo. O que significa estar em equilíbrio? Significa que a força resultante é igual a zero. Isso que significa estar em equilíbrio, tá bom? Então, o termo equilíbrio em física está aqui para te dizer que a força resultante desse sistema tem que ser igual a zero. Beleza? Vamos voltar para a questão. Bom, outra pequena esfera carregada B. Então aqui tem uma esfera B e aqui tem a A. Supondo que a esfera B tenha em módulo o dobro que a carga da esfera A. Então olha, outra informação importante, vou colocar aqui que B é igual a 2 vezes QA. Tem o dobro, né, da esfera A. E que a esfera A possua massa de 180 raiz de 3 vezes 10 a menos 3. Parece muito complexo esse número, né, gente? Mas provavelmente essa raiz de 3 está aqui exatamente para facilitar a sua vida. Porque quando você for usar o seno e o cosseno, você vai ter raiz de 3 aqui, né? E aí provavelmente elas vão se anular em algum momento, tá? Então não se desesperem. Então nós temos algumas informações importantes. Essa relação entre as cargas e a ideia de que a força resultante no sistema vai ter que ser igual a zero. Se você olhar para o sistema, você tem que fazer uma análise, né, de forças que estão agindo no sistema, tá? Então vamos para a análise dinâmica newtoniana aí, né? A esfera A e a esfera B, elas têm uma atração entre elas, né? Professor, mas ele falou que a carga B tem o dobro da carga A, então elas não seriam de mesmo sinal? Não, ele falou que o módulo da carga B é igual a 2 vezes o módulo da carga A. Ou seja, ele não está levando em consideração aqui o sinal das cargas, beleza? Por que eu sei que é atração? Porque se o B não tivesse atraindo o A não estaria levitando aqui, né? Flutuando, o A estaria aqui, pendurado. Não é isso que aconteceria? Se ele está aqui, é porque tem uma força puxando ele para lá. E aí ele acaba ficando nessa situação, beleza? Por isso que eu consigo definir que existe uma força elétrica aqui. Outra coisa que acontece é que se o A tem massa, existe uma força puxando ele para baixo, que é a famosa força-peso. Força-peso é massa vezes gravidade. Então nós podemos vir aqui em cima, pegar essa massa de 180, certo? E multiplicar ela por 10. 180 vezes 10 fica 1.800, tá bom? Quando você faz isso, você está encontrando o valor da força-peso. Como você tem aqui, ó, 10 a menos 3, você poderia andar 3 casas com a vírgula aqui e escrever que a força-peso, ok, é igual a 1,8 raiz de 3, beleza? Newtons. Então você consegue simplificar esse valor para 1,8 raiz de 3. Até aqui tudo bem? Estão acompanhando? Então, beleza. Não esquece aí de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, beleza, aluno? Ajuda bastante o professor. Então, vamos trocar o valor aqui embaixo e vamos dizer, olha, força-peso é 1,8 raiz de 3, tá bom? Newtons. Quanto vale a força elástica, né, gente? Seria bom saber o valor dela também. Então, vamos lembrar que a força elástica pode ser calculada através dessa expressão. Constante vezes carga da primeira esfera, que é a A, vezes a carga da segunda esfera, que é a B, dividido por distância ao quadrado, né? Dividida pela distância ao quadrado. A gente já vai aplicar essa fórmula, tá bom? Mas essa é a fórmula de força elétrica. Antes da gente ir para a fórmula de força elétrica, vamos perceber que existe mais uma força, porque existe um fio aqui, né? E se existe um fio, existe uma força de tração nesse fio. Lembra da força de tração? Que é aquela força que surge em cordas e fios, né? Então existe uma força de tração. Essa força de tração é a única
que não tá, né, nem na horizontal e nem na vertical, então ela vai ser decomposta, né, gente? Você vai ter... Desculpa aí, deu um bug aqui na tela, mas você vai ter nessa decomposição o TY e o TX. Então, olha só, a gente vai vir para cá, aqui você vai ter um TY, vou fazer aqui bonitão, TY, que é a componente vertical do T, né? E você vai ter aqui embaixo o TX, que é a componente horizontal de T, beleza? Perceba que ele te deu o ângulo de 30 graus aqui de cima. Isso significa, pela regra, né? Lá em matemática, lembra da regra das linhas paralelas e tal? Que se aqui você tem 30 graus, ó, passando uma linha de 90 graus dá 30 graus, aqui também tem que ser 30 graus. Porque aqui também tem uma linha horizontal, ó. Certo? Então se aqui é 30, aqui dentro também vai ser 30. Vou apagar essas linhas para não ficar muito poluída a nossa imagem. Já tá ficando um pouquinho, né? E vamos apagar também, então, essas linhas de tracejadas aqui, né? Beleza. Fechou. Então o ângulo daqui é 30 graus. Tudo bem? Agora você vai fechar, então, aqui um triângulo retângulo, ó. Tá? Aonde você tem TY. Esse TX, que é esse espaço aqui, é o mesmo que aqui em cima, né? E a sua diagonal aqui é a tração T. Beleza? Está fazendo uma decomposição de vetores. Então o que você vai perceber? Que o ângulo de 30 tem o TX como cateto oposto e tem o TY como cateto adjacente. Nesse triângulo você vai conseguir uma relação. Você vai conseguir chegar nisso daqui, ó. Vou fazer aqui no canto. Que TX é igual a T, que no caso é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo de 30 graus. E aí a gente vai resolver do lado de cá o TX, tá? E aqui em cima, vamos deixar num lugarzinho, vou deixar aqui no lado, ó. E aqui do lado, TY vai ser a hipotenusa T vezes o cosseno de 30 graus. Beleza? Por que seno? Porque é cateto oposto, né? É seno. E por que o TY é cosseno? Porque é cateto adjacente. Cateto adjacente a gente trabalha com cosseno. Então, beleza. Até aí tudo bem. Só que aqui a gente vai ter mais uma relação interessante de se fazer. Olha, repare você que para a direita eu tenho a força elétrica e para a esquerda eu tenho o TX. Só que a resultante tem que dar igual a zero. Então as forças têm que se anular. O que está para a direita tem que anular o que está para a esquerda. Então nós conseguimos chegar à conclusão de que o TX tem que ter o mesmo valor de que a força elétrica. Tudo bem? E ao mesmo tempo, o TY está para cima e a força-peso para baixo. E aqui também tem que se anular, né? Aquilo que está para cima também tem que anular o que está para baixo para que a resultante dê zero e o corpo fique em equilíbrio. Então nós também podemos dizer que o TY tem que ser igual à força-peso. Então aqui nós temos mais duas relações. Tá ficando bonito isso aqui, hein? Cheio de relação, cheio de equação, do jeito que o pessoal das exatas aí gosta, né? Se a gente começar pelo TY, olha que interessante. A gente pode chegar à conclusão que TY é igual a T vezes o cosseno de 30 foi te fornecido. Ele tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio, tá bom? Então aqui a gente está usando o cosseno, vamos colocar lá. Você vai dizer que o TY é raiz de 3 sobre 2. Então, TY é igual a T vezes raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, a gente vai pegar esse valor e vai substituir aqui dentro, de forma que T vezes a raiz de 3 sobre 2 vai ser igual ao valor da força-peso, que nós já sabemos qual é. O valor da força-peso era esse aqui, ó, 1,8 vezes raiz de 3. Então, 1,8 vezes raiz de 3. Lembra que eu falei que a raiz de 3 estava aqui para facilitar a sua vida? Olha que bacana, raiz de 3 de um lado, com raiz de 3 do outro, a gente já pode cancelar. E aí esse 2 só vai subir para lá multiplicando, e você vai ter que a tração T vale 1,8 vezes 2. Maravilha?
Isso significa que a tração T é igual a 3,6. Tá bom? Unidade medida em newtons. Vamos por outra cor aqui, tá? Então, tração T é igual a 3,6 newtons. Show de bola, achamos a tração. Por que isso é importante? Porque quando você vem aqui para calcular Tx, ó, Tx era igual a tração T vezes o seno de 30 graus. Só que a tração T, agora você já sabe que vale 3,6. Então, a gente vai pôr aqui o seno de 30 graus, que é meio. E aí vai ficar 3,6 vezes 1, depois dividido por 2. Então, Tx vale 1,8 newtons. Tá aqui, Tx igual a 1,8 newtons. Bacana, sabemos que Tx é igual a 1,8 newtons. Mas lembra que Tx tinha que ter o mesmo valor que a força elétrica? Exatamente, então você acabou de descobrir que a força elétrica vale 1,8, porque Tx é 1,8 e esse valor é igual à força elétrica. Então olha que loucura, né? A gente já descobriu o valor da força elétrica. Força elétrica vale 1,8 newtons. Né? Era isso que o exercício queria, professor? Não, não era isso que o exercício queria. O exercício queria que você descobrisse a carga da esfera A. Então, nessa doideira toda, a gente encontrou a força. Mas nós ainda não encontramos isso daqui, a carga da esfera A, que é o mais importante. Então, agora o que a gente vai fazer é pegar essa equação de força elétrica, substituir o valor da força elétrica que nós já achamos, que é 1,8, e tentar descobrir o valor da carga A. Vamos ver se isso dá bom? Força elétrica, 1,8. Então, essa aqui já foi. Constante K, 9 vezes 10 a nona. Como eu sei disso, o exercício está te falando. Mas você, como um bom aluno de ensino médio, provavelmente sabe esse valor aqui já decorado, não é mesmo? Esse valor aqui é uma constante, né, gente? Ele se repete. Então, voltamos para cá. Carga A, nós não sabemos. Então, vamos por carga A. E carga B, nós não sabemos também. Mas nós sabemos que a carga B vale 2 vezes a carga A. Então, no lugar de QB, eu vou pôr 2QA. Tudo isso vai ser dividido pela distância ao quadrado. E a distância a gente sabia, ó. A distância entre as cargas era de 10 centímetros. Então, a gente pode colocar aqui 10 ao quadrado. Putz, professor, por que você deixou esse espação aí? É porque eram 10 centímetros. E aí você tem que lembrar que esse prefixo cent tem que desaparecer, porque a distância tem que ser colocada em metros. Então lembre que o prefixo cent vale 10 a menos 2. Portanto, aqui vai entrar 10 vezes 10 a menos 2. Ah, professor, eu poderia dividir por 100 e colocar em metros? Poderia. Ficaria 0,1 metros. Mas é mais difícil de lidar com decimal, tá? Pelo menos na minha visão. Olha que bacana que ficou essa expressão. Do lado de cá eu tenho 1,8. Do lado de cá eu tenho 2 vezes 9. Né? São os dois numerais que nós temos aqui, ó, o 9 e o 2. Então vamos multiplicar esses dois termos, beleza? 2 vezes 9 daria 18. Aqui eu tenho um 10 a nona que a gente vai repetir. E aqui eu tenho um QA. Ó, QA vezes outro QA. QA vezes QA vai dar QA ao quadrado, concorda? Quando o número multiplica ele mesmo, seria ele ao quadrado. E na parte de baixo, nós temos 10 ao quadrado, que é 100, vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que você só vai multiplicar os expoentes e vai ficar aqui um 10 a menos 4. Bacana, vamos ver como é que a gente vai resolver isso daqui. Tem várias maneiras, tá bom, gente? Eu vou te dar um modelo. Eu vou pegar esse valor de 100 e vou passar ele para cá, multiplicando. Então, 1,8 vezes 100 ficaria 180, beleza? Do lado de cá vai ter o 18.
Esse 18 que está aqui multiplicando, eu já vou passar para lá. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então ficou 180 dividido por 18. Então esse valor de 100 já foi embora e o 18 também. Agora a gente vai fazer as notações, que é 10 a menos 9 em cima e 10 a menos 4 embaixo. Como que fica isso? Fica assim, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então seria 9 menos o que está embaixo, que é menos 4. Perceba que menos com menos dá mais, então fica 9 mais 4. Ou seja, o expoente aqui vai ser 10 a 13. Beleza? Então nós temos aqui o QA ao quadrado, que foi o que sobrou aqui no cantinho. 180 dividido por 18, quanto que vai dar essa brincadeira, hein, gente? Olha, bem fácil, né? 180 por 18 é 10, certo? Então ficou aqui 10 é igual a 10 a 13 vezes QA ao quadrado. Esse 10 a 13 tá com um sinal aqui positivo, né, no expoente. Só que é uma multiplicação aqui. Então ele vai para lá dividindo e vai ficar 10 dividido por 10 a 13 igual a QA ao quadrado. E olha que doideira. Quando você tem um número elevado, o número normal, né, quer dizer que ele está elevado a 1. Então ficou 10 a 1 dividido por 10 a 13. E aí, pela propriedade, você sabe que você tem que manter a base, que é o 10. E na divisão você subtrai os expoentes. Então seria 1 menos 13. Isso aqui daria então 10 a menos 12. Portanto, QA ao quadrado é igual a 10 a menos 12. Como que eu faço para tirar esse quadrado daqui e encontrar o valor do QA? Porque eu quero só o QA, eu não quero QA ao quadrado. Você tem que passar esse valor para lá na forma de uma raiz quadrada. Então ficaria QA é igual a raiz de 10 a menos 12. Professor do céu, o que eu faço agora? A raiz não é quadrada? Então quer dizer que tem um 2 aqui. Você pega o expoente de dentro e divide pelo expoente da raiz, certo? Propriedades lá da matemática, gente. Isso aqui ficaria então 10 a menos 6. Portanto, QA é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Geralmente, quando não tem nada na frente, você pode colocar um 1 multiplicando, né, gente? Então, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Essa era a resposta correta para essa questão. Vamos fazer um retângulo bem bonito aqui. E vamos grifar isso de amarelo para ficar bem gritante aqui a resposta da questão. Beleza. Vamos achar aqui. Professor do céu, não tem 1 vezes 10 a menos 6. Mas tem 1 microcoulomb, gente. Essa é a resposta correta. Porque se você lembrar da tabelinha de prefixos, você vai lembrar que 10 elevado a menos 6 é igual a 1 micro. Tá? Então a gente pode tirar o 10 a menos 6 e colocar no lugar dele o prefixo micro. Então 1 vezes 10 ao menos 6 é a mesma coisa que 1 microcoulombs. Fechou? Caso você não lembre de prefixos, tem uma aula aqui no canal relembrando prefixos. Coloca aí professor.Felipe Luz no YouTube, espaço prefixos, que vai achar a aula de revisão. Olha que questão bonita, hein? Quase 20 minutos para resolver essa questão, mas foi porque eu fui explicando no passo a passo, né, gente? Tenho certeza que você conseguiria resolver ela muito mais rápido se você fosse diretão. Essa é uma lista de eletrostática básica. Se você gostou dessa questão, gostou dessa lista, saiba que o link dela está na descrição. Você pode baixar essa lista. Olha que bacana, tem um QR Code do lado de cada questão que te leva para um vídeo de resolução. Então, se você ficou em dúvida, você consegue abrir o vídeo e ver a resolução de cada uma das questões da lista. Deixa aquele like, se inscreve, considere se tornar um membro. Vocês ajudam bastante financeiramente o canal se tornando membro. E aí a gente consegue manter o canal ativo, postando cada vez mais vídeos. Um grande abraço para todo mundo. Até um próximo vídeo. Fui!